pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Jovens Afroempreendedores, uma realização da ODABA, Associação de Afroempreendedorismo. E hoje comigo está a Dina Prates, educadora financeira, empreendedora e dona de um canal no Instagram e no YouTube que dá dicas de educação financeira e de como se organizar nesse mundo das finanças. E hoje ela vai passar um pouquinho dessa dica para vocês. Bem-vinda! Oi, gente! Muito obrigada pelo convite. Ai, tô muito animada pra gente bater esse papo. Eu falei pra ela agora e eu tava procurando ela, gente, desde o ano passado pra dar esse podcast pra vocês. Foi difícil, essa mulher era muito compromissada. No final deu certo. No final deu certo, né? Depois, começo do ano, em março eu consegui, gente. Então me conta um pouquinho da tua história antes de ser empreendedora, como tu chegou até a tua carreira agora. Ai, então, né, eu costumo dizer que, na verdade, eu sempre tive uma ligação tão forte com o empreendedorismo que, desde que eu me entendo por gente, assim, eu comecei a me entender como empreendedora, assim, né. Eu sempre fui uma pessoa que sempre aquela criança que sempre quis entender muito as coisas, como as coisas funcionavam. Aquela criança, eu digo, era a criança do porquê, eu sempre fui essa criança, assim. E aí, a partir dessa ideia de instigar, de querer conhecer, eu começava, toda vez que minha mãe dizia, eu sempre digo pra todo mundo que minha mãe é minha maior referência de educação financeira, porque ela sempre foi, Dina, não tem o que fazer, não tem como comprar, não tem como pagar. E aí, às vezes, tinha, tipo, passeio no colégio. Minha mãe não tinha dinheiro, né? E eu, como é que eu vou pagar esse passeio? Eu quero ir. E aí, eu começava a fazer alguma coisa. Então, eu fazia biju pra vender. Eu comecei a vender coisas, eu tinha 9 anos. Eu tinha 9 anos. Eu levava as pulseiras, a minha prima vendia bijus, e aí eu pegava e levava as pulseirinhas dela pra vender pra professora, pras coleguinhas. Inclusive, eu lembro até hoje uma colega que ficou me devendo. Olha aí. Ela, pulseirada de na praça, ele tem memória. É o nomezinho dela lá. Mas desde muito pequena, assim, eu comecei. Aí depois eu vendia essas bijus. Depois eu comecei a fechar envelope, tinha uma associação de mães perto da minha casa. E eu fazia sempre alguma coisa relacionada ao trabalho para poder gerar algum tipo de renda, para pagar coisas muito básicas, assim, Sim. Que muitas vezes a minha mãe não tinha condição financeira para me dar, assim, né? E eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos, né, no Jovem Aprendiz, eu era Jovem Aprendiz da Unimed. E aí a gente fazia parte de um curso que era assistente administrativo para cooperativas, né? E naquela época, tipo, eu recebia uma bolsa, um valor de salário, né, que o Jovem Aprendiz recebe. E parte daquilo ali já era para pagar, eu pagava um curso, que eu fazia um curso preparatório para estudar na escola militar. E ninguém acredita nisso. Mas eu não estudava para empreender, eu fazia sempre a ideia de ter uma renda extra, sempre fazendo alguma outra coisa para ter um acréscimo de renda, mas não como isso fosse se tornar minha renda principal. Eu me imaginava que eu ia conseguir passar na prova da escola da Marinha Mercante, me imaginava lá da escola militar. Exatamente. O mais aleatório possível. E eu, tipo, com 15, 16 anos, eu já estudava pra escola militar, assim, né? E fazia o Jovem Aprendiz e pagava esse curso. Pagava o curso, pagava aula de inglês e me dedicava achando que isso seria a minha vida. Só que no segundo ano do ensino médio, na verdade no terceiro, uma amiga minha vendia trufas e ela falou que ia parar de vender se eu queria aprender a fazer. Primeiro a irmã dela começou a vender e eu comecei a vender pra irmã dela, né? E aí depois a irmã dela parou e ela falou assim, tu não quer aprender e começar a vender trufa? E aí eu comecei a vender trufa, eu vendia 100 trufas por dia, assim, eu saía com um isoporzinho, assim, embaixo do braço, no ensino médio, ia passando de sala em sala e vendendo, eu vendia pra todo colégio. E aí vendia muita trufa, foi assim, eu paguei vestibular e paguei várias coisas, assim, já fazia estágio e fazia as trufas. Então sempre teve uma atividade que acontecia, a venda das trufas eu vendia na Páscoa, vendia os ovos de Páscoa, o que hoje é aqueles ovos de Páscoa de colher, eu fazia, na época eu fazia os ovos de Páscoa recheados, né, eu inventava. E eu sempre gostei muito de finanças, assim, eu sempre fui muito apaixonada por finanças. Então eu calculava o custo do chocolate, assim, no mínimo detalhe. Só que quando, nesse curso do Jovem Aprendiz, né, foi que eu comecei a entender um pouco mais sobre possibilidades profissionais, assim, né, porque
a minha expectativa muito, né, enquanto uma mulher preta periférica, naquela época eu estudava num colégio que não estava na periferia, mas ao mesmo tempo era todo um processo de deslocamento, enfim, né, e que tinha um custo, né, e que nem sempre minha mãe conseguia me dar o suporte ou não, então eu tinha que me virar de alguma forma para conseguir me manter também, Sim, né. claro. E nesse curso foi que eu comecei a ver outras possibilidades, e aí eu lembro que eu tive uma aula de notas, assim, o professor falou, porque era assistente administrativo, né, você tem que saber o que é uma nota fiscal. Eu falei, professor, quem é o profissional que trabalha com isso? E ele falou assim, o contador. Eu quero ser contador. É isso que eu vou fazer. Porque eu falei assim, se nada der certo com a escola militar, eu vou fazer contabilidade. E aí ele falou, é o contador, não sei o que, o curso de ciências contábeis na época. E eu, mas eu continuava estudando na escola militar, né, pra fazer pra aeronáutica. Eu fazia prova pra EFON, que era da Marinha Mercante, pra aeronáutica. E tentei pra ASA e uma outra instituição, assim, né. E fui firme nisso, só que quando chegou no final do ensino médio, eu fazia as trufas, trabalhava, era estagiária, né, e ainda estudava, assim, eu fui me inscrevendo em todas as opções possíveis e inimagináveis. Então eu fiz ENEM, fiz vestibular da URGS, eu fiz a prova do curso técnico, eu fiz a prova da escola militar. Penso em todas, eu tinha a opção A, B, D, C, D. O meu maior medo na vida era assim, eu posso buscar qualquer outra coisa, mas eu não quero ser uma mulher preta que vai acabar caindo na mesma estatística que muitas vezes a gente estuda, chega no mercado de trabalho e nós somos discriminadas e não recebemos oportunidades. Então, eu tinha muito medo de chegar, acabar o ensino médio e eu não ter oportunidade nenhuma de trabalho, sabe? Sim. Me batia uma coisa e eu ficava pensando, não, se nada der certo, eu tenho as trufas. E aí isso virou meu mantra de vida, né? Eu sempre digo, se nada der certo, tudo já deu certo. Porque eu sempre tenho um plano B, eu sempre pensei em muitas possibilidades. Mas nesse ano específico, que eu imaginava que, tipo assim, o chão ia se abrir, eu não ia ter nada, eu passei em tudo, menos na escola militar. Meu Deus! Eu passei em tudo. Eu trabalhei anos e anos para aquilo ali, investindo tempo e estudos. Eu não me dedicava tanto para estudar para o vestibular, porque fiz o vestibular, minha irmã já tinha entrado na universidade, na UERGS, né? E ela disse assim, Dina, faz a universidade, se inscreve por cotas, porque é teu direito. Ela nunca chegou e disse, cotas é isso, ações afirmativas é aquilo. Não, faz porque é teu direito. Faz porque tu pode, tá ali, então usa, né? Usa, se inscreve, vai. Que é o teu direito. E aí, na época, eu passei na URGS, né, só que não entrei no listão. E aí, fui tentar bolsa no ProUni também, consegui, passei no ProUni e passei na escola técnica também. Olha só! Passei em tudo. Foi muito doido, assim, ter várias opções. E aí, naquela época, eu decidi que eu não ia abrir mão de nenhuma delas. Eu ia tentar todas. No primeiro semestre, eu fazia no IPA, né, estudava administração e fazia o técnico de contabilidade na escola técnica da URGS, na época que depois virou IFE, né. E aí no segundo semestre eles me chamaram na segunda chamada para a URGS, na contabilidade. E aí eu comecei a fazer a URGS também. Bora, e uma semana sem trabalhar. Acreditando que a universidade ia me proporcionar uma estrutura, ia me acolher. Eu chego lá, tipo, nas primeiras semanas de aula já tem um professor racista que diz que as ações afirmativas diminuíram o nível da universidade, né? Não acredito. Na cara. Falou, assim? Abertamente. E isso não foi o único semestre que ele falou isso, ele continuou falando isso. Durante várias outras aulas ele fazia vários outros comentários racistas, assim. Só que naquela aula, eu sempre fui uma pessoa que eu não conseguia ficar quieta, né? E assim, a minha mãe, eu tenho mais 2 irmãs, né? E a minha mãe sempre foi a pessoa que disse assim, olha, vocês são mulheres pretas, pobres, mas a gente não aceita nenhum tipo de violência, né, racial, que não leva desaforo pra casa. Minha mãe sempre foi a pessoa que disse, não leva desaforo pra casa, Dina. E eu, desde muito jovem, eu era pessoa assim, eu passei uma vez por uma situação de racismo no colégio, e eu
tipo, discutia, brincava, fazia de tudo, andava com a lei do que dizia que racismo era crime Não na mochila, acreditando que aquilo ia me defender Olha a de lei. alguma coisa. Olha a lei, né? E na minha aí, cabeça, ali. né, eu com 15 anos, mas eu sempre trouxe isso pra dentro da minha trajetória, sabe? Então, antes de empreender, e aí eu entrei na universidade, eu continuei vendendo trufas mais um tempo, assim, entendi que não dava conta, né, de fazer várias outras coisas, né? E aí eu fazia, sei lá, 15 cadeiras por semestre e fazia, aí depois eu fui fazer a bolsa da universidade, aí abri mão do curso técnico, aí fui fazendo as 2 graduações, assim. Sim. E aí fui trabalhando, fui bolsista, trabalhei no financeiro de uma empresa privada, né? Fui trabalhando em outras empresas, assim, durante esse tempo do estágio, assim. E, além disso, fazia sempre uma outra coisa. Então, eu vendia pipoca, trabalhava com a pipoca, trabalhei muitos anos com pipoca. Depois surgiu a Turba, aí que virou um negócio mesmo, a Turba Pipocas. Eu trabalhei muitos anos na Arena vendendo pipoca, né, com uma franquia lá. E eu estudava muito sobre isso. Então, eu sempre fui uma pessoa que, tu vai me dizer uma coisa, eu vou fazer assim, eu vou catar sobre isso. E aí, isso eu comecei a estudar sobre a pipoca, quanto que custava, porque eu via que o cara ganhava muito dinheiro e nos explorava, né? E ganhava muito dinheiro em cima da gente, né? E eu fiquei, bom, quais são as possibilidades que se tem, né? Para além de trabalhava, ganhava o meu salário, mas será que era só isso, assim? Então sempre foi uma coisa que me motivou muito, assim, quero ter essa outra renda para poder fazer outras coisas e ter outras possibilidades. Mas eu não via ainda o empreendedorismo como a minha renda principal, né? Como uma possibilidade de investir todo o meu tempo e dizer, bom, agora eu vou investir nesse negócio, eu vou investir nas trufas, vou investir só na pipoca, né? Só via como uma renda extra? Só via como uma renda extra. Eu fui entender que eu era uma pessoa empreendedora, né? Depois de um tempo, assim, eu falei assim, gente, olha só, minha vida toda eu trabalhei empreendendo e tive várias, e isso me trouxe várias possibilidades, assim, né? Porque dentro da universidade se manter, né? Nós, enquanto pessoas pretas, sabemos o quanto que é desafiador o ambiente acadêmico, né? Extremamente excludente, muitas vezes nós não temos condições financeiras para bancar a estrutura que a universidade muitas vezes nos cobra, e ainda mais o racismo que tenta bater na nossa cara o tempo todo e a gente está sempre ali, né? Tentando desviar daquilo, assim. Então, a minha trajetória, né, para tentar resumir nesse processo, ela vem muito e sempre ao encontro do empreendedorismo, assim, né? E quando eu comecei a construir a educação, esse trabalho com a educação financeira, eu estava no final da minha graduação, né? E aí comecei a fazer coisas muito específicas, assim, pontuais, assim, mas ainda não olhando aquilo como possibilidade presencial, assim. Nesse meio tempo eu vendia cabelo no mestrado, eu vendi cabelo. Com certeza. Vendia pra fazer trança. Inclusive, vou deixar meu @, rosas e fibras. A gente ainda tem um negócio que eu tenho com as minhas irmãs e com a minha mãe. A gente vende jumbo pra fazer trança, enfim. Mas eu vendia, foi daí que surge a Rosas e Fibras e surge também o meu trabalho com a Dina Prates Finanças, porque durante o mestrado eu acabei a universidade, eu acabei ciências contábeis, né? Acabei a administração, acabei as ciências contábeis e fui fazer o mestrado. E eu trabalhava numa empresa privada, só que eu pensava assim, bom, o que mais tem pra mim, né? Para além de ficar aqui trabalhando 8 horas por dia e num lugar em que meu trabalho não é reconhecido, eu não sou incentivada e eu não tô vendo meu desenvolvimento, né? Eu sofria muito, muito, muito com isso, assim, tipo, eu ficava pensando, nossa, olha o que as pessoas me dizem aqui, né? E eu lembro até uma frase até hoje, quando uma das gerentes ficou sabendo que eu tava saindo, né, da empresa, ela falou assim, fica aqui, Dina, essa história de estudar, fazer mestrado, como é que tu vai te manter lá? E eu ficava pensando assim, eu vou me manter amada. Da forma como eu sempre me mantive na vida, assim, né? Eu fiquei pensando assim, eu pensei, nossa, ela talvez olhe naquele lugar de estou te dando um benefício por tu ter esse emprego, essa oportunidade, né? E aí quando eu olhei pra ela, eu fiquei pensando assim, nossa, eu nunca tive tanta certeza na minha vida que eu tava fazendo a escolha certa. Porque eu fui estudar trajetórias de empreendedoras negras no mestrado, né? E a minha prova eu lembro até hoje, minha prova era tipo numa segunda-feira. Teoricamente eu era pra ter sido liberada antes. Ela me liberou 2 dias antes, tipo, na quinta-feira anterior, assim, né?
para eu conseguir estudar mais para minha prova, né? E era uma prova na sociologia, um ambiente completamente diferente do que eu estava acostumada, assim, né? Porque eu estudava administração, ciências contábeis, né? E foi pra sociologia, né? Tem uma diferencinha, né? Tinha vários autores, né? Um buraco, assim, de diferença. Mas deu certo, assim, deu certo. E eu comecei a estudar cada vez mais o empreendedorismo e ir entendendo trajetórias, principalmente de mulheres negras no empreendedorismo, para além desse empreendedorismo por necessidade, sabe? Então, e aí também vem a minha relação com as finanças, porque se a gente empreende, né, e consegue potencializar muitas coisas e constrói um negócio que dura anos, o que falta para a gente realmente muitas vezes estar efetivamente ganhando dinheiro? E aí entra a educação financeira. E aí, tu, a partir de tu tinha começado o teu trabalho com a contabilidade, contadinha, finanças, tudo isso? Um pouco, assim, eu ainda não via, nesse período do término da graduação das ciências contábeis, eu comecei a conversar muito com vários profissionais, porque meu TCC também era ferramentas gerenciais para microempreendedores negros, né? Então eu comecei a conversar muito com a rede de empreendedores negros para entender quais eram as nossas demandas, nossas necessidades em termos de contabilidade, em termos de finanças, assim. E aí as pessoas começavam, tem a Dina, que é contadora, que ela consegue te dar uma ajuda com as suas finanças. A Dina me ajudou muito nisso. E aí eu começava a fazer coisas muito pontuais, assim, né? E as pessoas começavam a me chamar, e eu comecei... E aí, nesse final da graduação de Ciências Contábeis, eu fiz um trabalho, que era um projeto de extensão, né, de educação financeira para todos, e eu joguei num grupo do Facebook, que era só de pessoas negras, quem queria ajuda com as finanças, assim, eu falei, o objetivo do projeto de extensão era que a gente compartilhasse esse conhecimento com outras pessoas. E aí eu joguei lá nesse grupo despretensiosamente, assim, e falei, quem quer? E aí várias pessoas começaram a aparecer e disseram, Dina, eu preciso de ajuda. E eu ajudei, fui ajudando, não, quem sabe tu vai por aqui, quem sabe tu vai por ali, assim, né? Muito porque eu já gostava da temática, já trabalhava com isso, né, bastante tempo, sempre era aquela pessoa que estava puxando as finanças de todo mundo, dizendo, cuida aqui, cuida ali. E deu muito resultado, assim, então todo mundo começou a dizer, a Dina me ajudou nesse ponto, a partir desse momento, né? E eu comecei a entender que tinha algo muito importante a ser pensado. Como que várias pessoas negras, né, nós principalmente dentro da universidade, a gente estava acessando recursos, a gente estava acessando muitas vezes oportunidades, só que a gente continuava no mesmo lugar, porque a ajuda, o salário que tu vai receber nunca vai ser, na verdade, um dinheiro individual. Essa pessoa vai compartilhar com outras pessoas, vai compartilhar com a sua família, e aí as nossas famílias muitas vezes elas não têm também uma estrutura financeira, porque está todo mundo vivenciando os mesmos desafios que estão colocados as desigualdades para nós enquanto pessoas pretas, assim, né? E não recebemos educação financeira, né? Não tem educação financeira nas escolas, e a referência de pessoas falando sobre isso geralmente são pessoas brancas e homens brancos no geral, né? Falando sobre o tema, né? E aí que começa a surgir Dina Prates Finanças com a criação do curso de Educação Financeira JAMA, em 2018. E foi a partir de uma iniciativa da Associação de Cultura, né, aqui de Porto Alegre, Associação Negra de Cultura, né, que eles queriam preencher o espaço e falaram, Dina, vem com uma proposta e tal. Eu falei, vou montar um curso para colocar lá, pra gente preencher, para poder ocupar o espaço, assim. E aí a Dina Prates Finanças começa a surgir aí, né, porque muita gente começou a querer ouvir falar do curso, começou a ouvir falar das coisas que tinham passado, que muita gente tinha conseguido resultado. Não, vai lá naquela negona que ela vai te dar dica boa, assim. Que ótimo, muito legal ver toda a trajetória, assim. Foi a partir daí que surgiu. Foi a partir daí que começa. Começou a criar conteúdo no Instagram, no YouTube. Olha, a criação de conteúdo ela ainda levou mais um tempo. Demorou um tempinho, assim, porque eu tinha uma resistência muito grande com as redes sociais, assim. Todo mundo dizia, Dina, onde é que é o teu Instagram? E eu ficava, não tem. Que Instagram, né? O que tá falando? O que tu tá falando? Meu Instagram ele foi surgir em 2019, né? Eu já trabalhava com isso, eu comecei o TCC e essas dicas, essas ajudas em 2016. Então, terminei a faculdade em 2017, ali, construí o TCC, entrei no mestrado, já fazia essas ações. O curso, a primeira edição do curso é de 2018, né, quando a gente faz esse curso
aberto. E eu comecei a criar conteúdo para as redes sociais a partir do momento que eu comecei a ir em alguns eventos, em algumas atividades, e as pessoas me perguntavam como é que faziam para entrar em contato, né? E eu dizia, tá, tem o meu perfil lá, né? Meu perfil pessoal, né? Que não tem nada de finanças, não diz nada sobre o meu trabalho, né? Sim. E muitas vezes eu acho que é o desafio de nós, enquanto pessoas pretas, saberem vender o seu trabalho, não terem medo disso, né? Porque eu ficava assim, ai, será que eu posso, né? Será? Eu pensava, Dina, duas graduações, uma fazendo mestrado, tenho um tempão trabalhando com isso, como assim, né? Alguém vinha, às vezes, me puxava minhas orelhas e falava, Dina, bota tua cara no mundo, né? Até que eu fui num evento, em São Paulo, era uma Afrolab, era uma formação de empreendedoras organizada pela Feira Preta. A minha amiga, na verdade, foi convidada e ela me puxou junto pra ir. E aí, nesse evento, tinha várias mulheres empreendedoras conhecidas, assim, e elas nos seus Instagrams, assim, com vários seguidores, compartilhando e dizia assim, tá, marca o teu arroba aí. E eu pensava, meu Deus. Aí criei o Instagram profissional, comecei a produzir muito pouco conteúdo, assim, colocar algumas coisas, né, divulgar lá e dizer para as pessoas seguirem. E aí comecei durante o ano de 2019 compartilhar mais os eventos, assim, as atividades que a gente fazia, assim, né. Então, tava em algum lugar, compartilhava lá, mas não tinha muito ainda engajamento. E aí foi na Feira Preta de 2019 mesmo, que foi já final do ano, quando eu cheguei lá e tinha, né, foi uma confusão, vai ter palestra, não vai ter. Eles tinham um totem com o meu nome. E na real, antes, meu arroba do Instagram era Finanças, não era Dina Prates Finanças. Olha aí. E eu cheguei lá, tava escrito Dina Prates Finanças, e eu fiquei assim, E todo mundo dizia, quer ver? Eu vou procurar aqui, eu não tô achando a Dina Prates Finanças. E eu dizia assim, gente, é D Prates. Aí a minha amiga, muda agora, faz não sei o que, arruma isso. E eu falei, tá. E ela, não, vai, começa a produzir, bota a tua cara, Dina. E aí eram muitas pessoas dizendo, Dina, coloca, tu fala bem, tu te expressa muito bem, tu produz conteúdo, teu conteúdo é de qualidade, assim, né? E aí vem a pandemia, eu continuei investindo no Instagram, continuei produzindo conteúdo. E aí começou a ter um alcance maior a minha página, né? Começou a ter alcance nas redes sociais e também depois veio o canal do YouTube, né? Porque era muito engraçado, porque se você vai olhar meu canal do YouTube, vai digitar meu nome no YouTube, tem conteúdos meus produzidos na página de outras pessoas, mas eu não tinha página. Olha só. E eu demorei um tempão pra ter a página, pra começar a produzir conteúdo pra minha página do YouTube, né? Pro meu canal do YouTube. Então, quando eu comecei a produzir os conteúdos do YouTube, todo mundo começou a dizer, nossa, estamos gostando desse conteúdo. Eu falei, tá, a gente tá fazendo alguma coisa séria. Tá indo. Tá indo. E as pessoas ficam, nossa, Dina, eu achava que fosse diferente. Eu achei que tu tinha um super planejamento pras redes sociais, assim. Gente, eu sou muito boa com finanças, mas com comunicação, né? E a parte das redes, de trabalhar redes, enfim, né? Vários pontos que a comunicação é uma área gigante, né? Gigante. Mas isso foi um processo também pra mim, sabe? De entender o que eu podia alcançar, o que eu podia fazer, assim, quanto eu podia certo, né? Deu super certo, né? Deu super certo e continuamos investindo nisso. Eu já deixo tua roupa, vou deixar na descrição, mas é Dina Prates Finanças. Dina Prates Finanças, segue lá meu arroba. Segue lá, ela dá várias dicas. Agora entrando mais no assunto do empreendedorismo, me diz o que tu acha por que é importante, né, primeiramente, porque as pessoas não têm essa noção do porquê que é importante entender sobre educação financeira, entender sobre as finanças antes de começar, a pessoa que já é, né, começar a se importar com esse tópico, não é só vou indo gastando e tal, ter essa preparação antes de começar a empreender. Então, eu costumo dizer que, assim, se eu não consigo gerir muitas vezes os meus recursos financeiros pessoais, e quando eu chego no meu negócio, eu olho para ele gerando riqueza, né, gerando caixa, como eu vou olhar para ele e entender que ele tem uma vida diferente da minha? Então, eu costumo sempre dizer, o empreendedor, ele tem duas vidas. A pessoa que é empreendedora, ela tem duas vidas. Tem a Dina de pessoa física, que adora um samba, que adora curtir, fazer viagens e tem várias outras coisas. E tem a Dina pessoa jurídica. Para eu separar, eu entender a importância da educação financeira, a Dina pessoa física, ela tem os seus sonhos,
quer continuar viajando, tem a sua casa, tem tudo isso, né? E ela precisa ter um salário. A Dina de pessoa jurídica, ela precisa ter caixa, porque ela quer contratar pessoas, né? Ela quer fazer investimentos, né? E ela quer crescer também, quer que essa empresa cresça. A partir do momento que eu consigo aprender a gerir os meus recursos pessoais, administrar o salário que eu estou recebendo e saber o que eu tenho para pagar, o que eu consigo comprometer, eu consigo também ter a tranquilidade de caso o meu negócio tenha uma oscilação, eu não vou entrar em desespero porque como eu vou pagar a minha alimentação, como eu vou pagar os meus custos de vida básicos. E eu não sou uma pessoa, eu sempre digo assim, falsa, né? Para dizer para as pessoas assim, é muito fácil, é maravilhoso, a educação financeira é perfeita e você vai aplicar na sua vida e tudo vai dar certo. Não, porque é um processo difícil que envolve comportamento, hábitos e muitas vezes um legado que a pessoa não recebeu o conhecimento. Eu não aprendi. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, Dina, como funcionam os serviços bancários, né? Como que funciona o cheque especial? Como que funciona a taxa de juros? E isso vai impactar diretamente no negócio dela, quando ela começa a administrar esse negócio gera caixa, ou ela vai pegar um crédito para investir em infraestrutura, alguma coisa assim, e ela começa a se embolar em dívidas dentro da sua pessoa jurídica e vai se embolar também na sua vida pessoal, né? Então, a educação financeira é essencial para a gente aprender a gerir recursos no geral. Recursos financeiros, nossos recursos emocionais, né? Os recursos que a gente tem que não são esses, né, mais palpáveis, né? Que é a nossa rede de contatos, são os nossos clientes, as pessoas que vão potencializar o trabalho que a gente tem. Então, eu preciso aprender a gerir todos esses recursos, porque na falta de um eu tenho o outro. Como eu vou fazer para impulsionar? E quando eu vou entendendo que o meu negócio ele vai me gerar lucro e esse lucro, né, ele vem para potencializar a minha vida pessoal, para eu conseguir ter acesso à qualidade de vida, eu vou conseguir olhar para esse caixa às vezes que está crescendo e eu não vou me auto-sabotar, porque às vezes também acontece isso. A gente fica pensando, será que esse dinheiro é meu? Será que eu sou merecedora? E as pessoas dizem assim, não, mas quem que vai se perguntar se é merecedora ou não? Mas geralmente, muitas vezes eu não tive acesso a recursos. E quando a gente acessa, a gente quer fazer o quê? Quer aproveitar, quer gastar, quer comprar e tal. Essa pessoa tá totalmente errada? Não, é que muitas vezes ela não teve essa experiência, essa possibilidade. Então, se ela olha pro caixa dela e ela viu aquele dinheiro crescendo ali, ela vai dizer, olha, agora eu vou aproveitar assim porque eu mereço, porque eu mereço. E aí mistura o dinheiro pessoal com o dinheiro do seu negócio. Sim. E assim vai tendo várias outras questões. Eu já conversei com várias empreendedoras que me diziam assim, Dina, eu comecei a entender que o principal problema da gestão financeira do meu negócio eram as minhas finanças pessoais. Porque eu não controlava, eu não tinha um salário, eu não sabia nem meu custo de vida real. Alguém chegava, entrava e me pedia um dinheiro, eu dizia, preciso do filho, chegava, preciso do dinheiro da passagem, tira lá do caixa. Precisa pagar o almoço, tira lá do caixa. Preciso pegar um aplicativo, tira lá do caixa. O dinheiro que você vendeu, que você trabalhou uma semana inteira para conquistar, foi para onde? Foi para os seus produtos realmente? Foi para pagar a sua mão de obra? Essa pessoa muitas vezes ela nem sabe para onde ele foi esse dinheiro efetivamente. Então, a educação financeira ele vai impactar a vida pessoal dela, para que ela também reproduza isso dentro da família e também dentro do seu negócio, a partir do momento que ela vai administrar esse dinheiro que está entrando desse negócio de uma forma mais saudável, né? Muitas vezes entendendo o não que a gente precisa dizer, o sim, ou qual vai ser o nível de investimento prioritário que ela vai ter que fazer. E para uma pessoa que nunca ouviu sobre isso, tipo, como que eu calculo meu custo de vida? Boa. Pra quem não ouviu nunca sobre isso, né? É importante saber, porque eu descobri há pouco tempo também. Tem um conceito que a gente fala dentro da contabilidade que a gente chama de prolabore, que eu costumo chamar de o salário do empreendedor, né? Dentro tem uns contadores que vão concordar, outros que não, problema de vocês, né? Vamos chamar aqui de prolabore, o salário do empreendedor. O prolabore, quando muitos empreendedores começam a investir no seu negócio e gerar caixa, eles falam assim, Dina, eu não tiro dinheiro nenhum do meu negócio. E aí eles olham, a gente vai puxar o extrato bancário da conta, onde está entrando o dinheiro dos clientes, né? O faturamento dessa pessoa. E aí a gente vai olhar lá uma conta de luz.
uma conta de água, né? A escola do filho, o transporte, não sei o que, várias coisas, várias despesas. Então, o que esse empreendedor, essa pessoa empreendedora, ela precisa entender? Quanto que custa para eu, Dina, estar aqui hoje, né? Para eu poder me movimentar na vida, né? Independente, nos finais de semana, nos feriados, né? De segunda a sexta. Quanto que custa a alimentação da Dina? Quanto que custa a tua moradia, Chay? Quanto que custa o teu transporte? Quanto que custa para tu poder te vestir, botar essa roupa, né? Para cuidar do cabelo. E aí, mulheres negras que estão nos ouvindo, reconheçam que a gente investe, muito, né? Muito, investe pesado. E aí, eu chego às vezes para a empreendedora, qual o seu custo de vida? Ai, Dina, eu gasto muito pouco. Eu gasto isso. Aí falando das contas da casa. Aí eu tô olhando para ela, a unha bem trabalhada, o cabelo, a trança bem feita. Eu falo assim, e o cabelo? E a unha que você tem? Onde é que tá entrando no seu custo de vida? Ai, eu não pensei nisso. Então, o custo de vida, para além de pensar só nessas despesas fixas da casa, que muitas empreendedoras, muitas pessoas empreendedoras vão colocar na ponta do lápis, é o que ela precisa para conseguir se manter. E aí, a partir desse custo de vida, e é assim, gente, se manter não é sobreviver. Porque não adianta você comer durante a semana, dizer que vai gastar R$400 com alimentação no mês, e isso a sua família gasta em 15 dias, por exemplo, né? Que aí você contou só o arroz e feijão, e às vezes a gente tem essa tendência, né, a diminuir. Então, faz um levantamento, senta, né, tira um dia e começa a fazer uma listagem dos seus custos pessoais, né, das suas despesas fixas, despesas variáveis, coloca lazer ali, coloca os cuidados que tem pessoais, coloca o transporte, vai levantando, e aí você vai chegar no seu custo de vida real. Porque o custo de vida é, se você não trabalhasse dentro do seu negócio, se você fosse procurar um emprego no mercado, você ia procurar um emprego que não paga as suas contas? A primeira coisa que a gente vai pensar é, bom, para eu pagar as minhas contas, eu preciso de um salário de R$3.000, de R$2.000, R$1.000, eu tenho esse custo de vida hoje. Então a pessoa faz o cálculo. Só quando eu tô dentro do meu negócio, parece que acontece uma mágica, né? E isso é fruto de todo o impacto que a gente tem, né? Porque são horas e horas dedicadas a um negócio, né? Sim. Não são muitas informações na nossa cabeça. Por isso, defina o seu prolabore, o salário da pessoa empreendedora, a partir do seu custo de vida, né? Tem muita gente que diz, faça uma pesquisa de mercado, vê quanto que estão pagando no mercado. Eu falo, gente, não façam isso. Porque uma coisa é você ter uma família com 3, 4 pessoas, outra coisa é você olhar para o mercado numa pesquisa de internet, num salário que foi determinado por alguém que nem sabe a sua realidade financeira. E aí você não vai cair naquele desafio de, por que eu gastei mais do que eu devia, né? Sem reconhecer efetivamente qual o seu custo de vida. Ótimo, então, para abrir uma empresa, a primeira coisa também é saber o seu custo de vida. O seu custo de vida. E agora sobre finanças, que uma pessoa se prepara para abrir uma empresa, tipo, vou abrir uma empresa, quais são os princípios básicos para ela começar? Então, primeira coisa, né, quando a gente estava falando do empreendedor, da pessoa empreendedora tem 2 vidas, né? Sim. Qual o seu custo de vida, quanto que ela precisa para se manter. Beleza. Agora, no segundo ponto, no seu negócio, né? Quais são os investimentos necessários para abrir esse negócio? E aí, quando eu falo investimentos necessários, eu vou utilizar o meu celular, eu vou produzir conteúdo na internet, eu preciso de um aparelho. Eu utilizo o celular, eu utilizo a internet, né? Eu preciso de uma outra pessoa para poder me ajudar a fazer uma edição de vídeo, fazer uma edição de conteúdo. Eu vendo bolos, por exemplo, né? Vou pegar um exemplo clássico que eu já peguei muitas pessoas que trabalham no ramo da alimentação, querem começar a empreender. Sim. Dina, eu vi que vender bolo no pote dá muito dinheiro. Então vamos começar a olhar para esse produto primeiramente que tu quer vender e vamos pensar em todos os investimentos que são necessários. Faça um levantamento de qual o custo de partida desse negócio. Por quê? Vai começar, se eu pensar no bolo de pote, né? Então, eu preciso de chocolate, preciso da farinha, mas eu preciso, para além dos materiais, com os insumos para fazer o bolo, né? Eu preciso de um bom forno, né? Eu preciso de um espaço, de uma cozinha, eu preciso das formas, eu preciso
de uma estrutura minimamente organizada, com potes, com isso, com aquilo. Então, o investimento nesse custo de estrutura e nesses insumos necessários para colocar, né? Os insumos, eu digo que são os materiais que a gente utiliza para começar, para partir o nosso negócio, para colocar os nossos produtos na rua. Começa olhando quais são esses investimentos. No segundo ponto, né? A gente vai falar da operação. Porque muita gente não olha para a operação do meu negócio. Então, como é que o meu bolo vai chegar até o meu cliente? Eu pensei nessa operação, eu pensei que eu vou entregar uma sacolinha, um lacinho, eu vou colocar uma fita lá nesse produto, né? Como eu vou produzir, desde o momento que eu estou comprando o material até o momento que ele está chegando lá na mão do meu cliente. O que eu quero que o meu cliente receba? E o que isso tem a ver com finanças, né? Tem um termo que a gente usa muito importante, que é a ficha técnica do meu negócio, né? A ficha técnica do meu produto, do meu serviço. É onde a gente faz todo esse descritivo do processo produtivo. E aí eu vou levantando os custos reais do meu produto. Porque quando eu chegar na minha precificação, as pessoas ficam assim, será que eu estou precificando direito? E aí, vamos pegar uma prestadora de serviço que coloca cílios, por exemplo, né? Ela faz design de sobrancelha e coloca cílios. Ela vai olhar para um trabalho de outra pessoa e vai precificar pelo mercado. Vai dizer, olha, fulaninha lá do lado de casa está cobrando 100, a outra está cobrando 50. Sim. Vou colocar o valor do meu produto 70, né? O do meu serviço 70. E ela esqueceu que ela comprou um creme especial para hidratar os cílios antes de passar. Comprou o lenço, comprou os cílios para colocar diferentes tipos, diferentes tamanhos, né? E que tem todo um custo. E quando a cliente dela chega lá, né? Ela entrega também o design junto. E aí gastou a renda. Então, tudo isso vai fazendo com que aqueles R$70 que ela está cobrando no produto dela, né, esteja bem abaixo do valor que era realmente necessário para ela ter lucro. Só que o empreendedor, quando está abrindo o negócio, ele está tão muitas vezes no anseio de colocar logo as coisas na rua, sim, que ele não olha para o processo de produção dele, ele não olha para qual foi o investimento necessário, né, para ele tirar esse negócio do papel. E, gente, é simples. Dina, não tenho planilhas. Simples não, né? Mas é possível, vamos utilizar essa palavra aqui. Não tem uma planilha. Pega um caderno e começa a descrever toda a estrutura e quanto que você está investindo. Qual é o investimento que você precisa fazer. Olhou para o produto, todo o descritivo do processo de produção e tudo que está indo naquele produto ou naquele serviço, né? O prestador de serviço também precisa fazer isso. Porque o material dele é a mão de obra, é o tempo, né? E aí a pessoa não calcula o tempo. E ela leva o dobro, o triplo do tempo num serviço específico e não está levando. Isso já facilita muito. Para fazer a gestão financeira, por exemplo, controlar o dinheiro que está entrando e o dinheiro que está saindo. Porque ela sabe quais são os seus fornecedores, quais são os produtos que ela está comprando, quanto que está custando aquilo realmente. E se realmente o negócio dela está tendo lucro ou prejuízo já no início. Olha só, gente, que isso que foi uma aula, né? Gente, meu Deus, eu fiz tudo errado. Calma, tudo tem solução. E tu acha assim, esse podcast, todo mundo pode sofrer, porque isso aí, essa dica que tu trouxe é pra qualquer pessoa, tanto quem já tá empreendendo, quem quer começar, né? Mas como é que tu acha que é mais fácil aproximar o jovem disso? Porque é muito difícil o jovem notar essa importância. Exatamente o que a gente falou. Tem um anseio de ver o produto na rua. Então ele faz tudo muito pra baixo, vamos dar certo, vai fazer. E é importante ter esse caminho antes de começar pra te não ter prejuízo. Como tu acha que seria interessante a gente conseguir aproximar o jovem pra a educação financeira? Eu acho que primeiramente é assim, a iniciativa e a linguagem, né? Tem muita gente que usa, eu sempre tento ter muito cuidado com os termos que eu utilizo dentro da educação financeira, né? Eu vou utilizar um termo diferente e explicar o que eu tô utilizando. E o que isso tem a ver com o jovem? Porque ele quer as coisas muito práticas e ele prontas e ali no mesmo momento. Sim. Então já tá com anseio, ele Dina, fluxo de caixa, me diz o que é isso uma vez. Vamos lá, tem um aplicativo que eu possa baixar? Eu acho que muitas vezes é pensar a linguagem do conteúdo para aproximar esse jovem, pensar em ferramentas cada vez mais tecnológicas, né? Não adianta eu entregar um caderno muitas vezes para essa pessoa, né, que usa aplicativo que às vezes nem o Excel mais, né? A pessoa quer eu já tô aqui, ó,
aplicativo. E eu utilizar de recursos tecnológicos para incentivar, para que esse jovem consiga pensar nesses processos dentro do negócio dele, né? Trazendo isso de uma outra forma. E também eu fico pensando assim, que hoje a gente tem uma série de iniciativas, eu falo muito do sistema bancário, né? Hoje, para esse jovem começar a empreender, ele saber que ele pode ter a sua conta de pessoa jurídica, a sua conta de pessoa física, separar essas contas desde o princípio, né? Entender, utilizar contas digitais e as ferramentas que essas contas têm, vai facilitar muito o trabalho dele, porque tá ali no dia a dia, então eu consigo ter acesso. Então, acho que a aproximação dos jovens, né, para a educação financeira parte por esses princípios, né? Mudar a linguagem dos conteúdos que a gente trabalha para tornar eles cada vez mais próximos, utilizar muitos recursos tecnológicos, assim, para fazer com que isso alcance mais. E a gente lembrar que quando a gente está falando de jovens, né, a gente também precisa lembrar que a gente tem diferentes perfis de jovens. Sim. E quando a gente está falando de jovens que estão na periferia, nem todos eles vão ter o mesmo acesso à tecnologia. Então, precisa também ter um investimento por parte do poder público, da iniciativa privada, né, nas escolas, né, na formação desses jovens, né. Eu acredito que, por exemplo, projetos de educação financeira dentro da escola, eles já vão fazer com que, desde o princípio, né, já comece a despertar essa noção da administração, de gerir esses recursos. Eu não tive educação financeira na escola, mas eu tive uma pessoa dentro da minha casa que estava sempre falando sobre, né, controlar o dinheiro, né, o tempo todo. Né? Então, isso fez muita diferença na minha formação. Mas isso não evitou que, em dado momento, quando eu entrei na universidade, eu comecei a acessar, por exemplo, um pouco mais de recursos, porque a minha bolsa era um pouquinho maior, né, do que quando eu era estagiária de ensino médio. Eu chegasse no endividamento, porque eu peguei um cartão de crédito, né? Peguei um cartão de crédito, tinha cheque especial. Não problema. Eu fiquei assim, meu Deus, eu tô rica, né? Cheguei lá, abri minha conta, olhei, tinha um cheque especial, esse dinheiro é pra eu gastar, né? Se ele tá aqui, se ele tá aqui, então, onde é que esse jovem vai aprender realmente o que é o cheque especial, o que é esse cartão de crédito que ele está recebendo e como ele aprende a administrar esse consumo, né? Porque o tempo todo as redes sociais estão vendendo, né? O celular novo, o tênis novo, a roupa da hora, a Shein tá aí, a Shopee tá aí, né? Dizendo que compra aqui, é muito fácil. E aí coloca o cartão de crédito. Então, a educação financeira precisa estar nas escolas, precisa estar nas universidades também, como forma de nos aproximar e trazer essa outra possibilidade de aprender a gerir os nossos recursos e também a consumir de forma mais consciente. Muito bem. Agora, antes da gente chegar agora a última pergunta, antes da gente chegar nas perguntas dos seguidores, é o tipo de investimento inicial do empreendedor. Tá. Eu gosto de explicar sempre para as pessoas que a importância da gente pensar em investimentos, primeiramente num contexto de construir a sua reserva de emergência. E aí essa pessoa que está começando a empreender, muitas vezes, ela não sabe como vai ser o desempenho do negócio dela nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos. Então, o que eu aconselharia? Começa formando a sua reserva de emergência, né? Começa pensando na possibilidade de criar uma reserva que vai te sustentar nos primeiros meses do seu negócio, vai ter uma outra forma de tirar e pagar suas contas pessoais. O reserva de emergência é o quê? A reserva de emergência é o que a gente chama de o dinheiro que a gente vai deixar para situações inesperadas, né? Que é aquela reserva que você pode fazer, que é a reserva que eu digo que a gente vai ter durante toda a vida. Porque toda a vida pode surgir uma situação inesperada. A gente nunca sabe quando vai surgir uma emergência. Porém, a gente muitas vezes não tem o hábito de guardar na nossa reserva de emergência e de deixar um valor lá separado, reservado para investir nela. Então, ter esse comportamento de deixar esse valor dentro da reserva de emergência, né, vai nos dando esse parâmetro, essa ideia de ter esse valor guardado para essa situação inesperada ou para esse momento que eu estou começando a empreender e que não vou ter uma renda fixa, né? Porque o dilema muitas vezes das pessoas que estão empreendendo é não tem um recebimento fixo, Dina. Como eu faço? Meu recebimento vai ser variável no início. E aí, quais são as possibilidades de investimentos? A gente sempre fala de investimentos dentro da renda fixa, né? E pensar em possibilidades dentro do Tesouro Direto, né? Tesouro Selic, CDBs, as contas digitais, né? Que tem rendimento. Hoje em dia a gente tem uma variedade de contas digitais que tem um rendimento na conta ou tem possibilidade de investimentos a partir de R$1.
Então, procurar investimentos como esses já são essenciais para essa pessoa começar a construir essa reserva de emergência. Mas ela sempre tem que entender, eu sempre falo, olha para a sua realidade e vê o que é possível. Quero investir no meu negócio, então, quanto que custa o meu negócio, quanto eu preciso para dar esse ponto de partida, né, dar esse pontapé inicial, e quanto eu vou precisar para me manter. Porque aí eu vou fazendo essa reserva. Coloco a reserva de emergência para o pessoal, para eu pagar o meu custo de vida, e a reserva para eu conseguir começar a dar os primeiros passos dentro do meu negócio. Ok. E esses investimentos que tu falou, que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto, os CDBs são crédito e depósito bancário, tem na maior parte dos bancos, né? São investimentos de renda fixa. Só que eu sempre aconselho, olha para a sua realidade, vê quais são as possibilidades. Ah, Dina, ainda não tenho aptidão com investimentos, tem alguns receios. Busca informação, né? Busca mais sobre o investimento em si que você está fazendo. E também, se eu ainda não tenho conhecimento nenhum, busca contas digitais que tenham um rendimento, né? Que paguem 100%, né? Do CDI aí. Mas lembrando, né? Que a poupança hoje não é mais uma opção rentável. Então, busque essa informação para não deixar o dinheiro lá na poupança. Um bom ponto que você tocou. Por que a poupança não é bom? Porque tem muita gente que acredita que a poupança ainda é boa, né? É boa, né? Por quê? Porque a poupança, até um tempo atrás, ela tinha uma forma de rendimento diferente, né? E hoje em dia a poupança não acompanha, por exemplo, a inflação. Então não vai pagar nem o que está pagando a inflação. O que é a inflação? O nosso dinheiro, ele tem um valor ao longo do tempo. Então, os 100 reais que você tem aqui não vai ser o mesmo 100 reais que você vai ser daqui a 10 anos, né? Não vai ter o mesmo valor ao longo do tempo. E aí, quando o seu dinheiro for rendendo, o que a gente espera, né? Que ele vá acompanhando esse crescimento da inflação para ele ter para o que tu tem de poder aquisitivo hoje, você ter no futuro. E a poupança não vai garantir esse rendimento, porque o rendimento é abaixo, ele vai te dar lá no máximo 6%. Então, hoje a gente tem outras opções de investimentos que são mais rentáveis, né? E que são seguras e que vão render o que paga a inflação, vai pagar a inflação e vai te dar mais um rendimento, te garantindo o poder de compra ao longo do tempo e também o rendimento, é o seu dinheiro trabalhando para você. Ótimo, isso é muito bom. E esses que tu falou não são aqueles investimentos que é de trade que tu pode perder. Não. Quando a gente está falando de renda fixa, né, é aqueles investimentos em que a gente já sabe qual o percentual, qual a probabilidade de rendimento que a gente vai ter. Então, por isso que o nome já diz renda fixa, né? Esses investimentos são de renda variável. Dentro da renda fixa, a gente fala, são os investimentos que a pessoa já sabe quais são as possibilidades de ganho. Então, ou ele já tem um percentual, né, pré-fixado, determinado de quanto esse dinheiro vai render 10% ao ano, vai render 15%, enfim, varia de investimento para investimento. Ótimo, muito bom, animal. Mais uma aula, né? Esse podcast aqui é valioso, gente, tem que estar valioso. Agora a gente vai chegar um pouco nas perguntas dos nossos seguidores, alguns queriam perguntar, né, como vocês será? E aqui, ó, teve uma pergunta, a aplicação mais segura no momento? Então, depende, né? Eu não gosto de fazer indicações, a gente sempre tem muito cuidado de fazer indicações de investimento, porque a aplicação mais segura para essa pessoa depende do perfil de investidor dela, se ela é uma pessoa que nunca investiu, né? Que está começando agora, né? Vai ter um perfil conservador. Ela pode começar a partir da sua reserva de emergência, vai começar pela renda fixa, por uma possibilidade, porque ela precisa se entender primeiro. O objetivo dela, né? O que ela quer fazer com esse dinheiro? Quanto tempo ela precisa tirar esse recurso? Por isso que antes de determinar ou seguir qualquer dica, e aí fica o alerta, né? Existem muitos conteúdos que a gente pega na internet, que a gente vê alguém dizendo assim, nossa, faça tanto dinheiro em 3 meses, faça tanto dinheiro. Gente, muito cuidado com isso. Quanto tempo o seu dinheiro vai ficar investido nesse produto, né? Qual é a possibilidade de perda ou de ganho, né? Qual o risco que esse investimento tem, né? Qual o seu perfil de pessoa investidora? Sim. Você é uma pessoa que está acostumada a investir, é mais arrojada, está com possibilidade de perda, né? Já está confortável com isso ou não? Então, o investimento seguro, mais seguro, sempre vai depender de diversos fatores, que não são só o que vão te dizer no Instagram. Oi. Agora, a nossa próxima seguidora perguntou, vale a pena fazer empréstimo para quitar dívidas? Depende. Depende.
Porque depende. Porque assim, dependendo da taxa de juros e quais são essas dívidas que essa pessoa tem, ela pode fazer o que a gente costuma pensar como estratégia de negociação de dívidas, que é substituir uma dívida pela outra. Então, vou te dar um exemplo, né? Tu tem 5 dívidas lá com cartão de crédito, cheque especial, tem um empréstimo lá que tá atrasado, tem mais um financiamento e algumas outras contas em aberto. Todas essas dívidas, quando tu vai ver a taxa de juros, é uma taxa de juros alta, né? Geralmente cartão de crédito, né, tem uma taxa de juros de 200, 300% ao ano, né? Então, o custo dessa dívida é um custo bem alto. E ela acaba impactando muito o orçamento dessa pessoa. Então, qual é a possibilidade para essa pessoa fazer uma negociação, né? Em vez de pagar uma taxa de juros muito alta nessa dívida do cartão de crédito, do cheque especial, ela optar por um empréstimo pessoal que vai ter uma taxa de juros um pouco menor para poder quitar essas dívidas e ela ficar com uma única dívida com uma taxa de juros um pouco mais barata. Mas a gente sempre precisa entender qual é o tipo de dívida que essa pessoa tem e se esse empréstimo ele realmente está valendo a pena, porque existem empréstimos que a pessoa faz que a taxa de juros está altíssima, né? E lembrando, a gente está num momento de alta de taxa Selic, né? Que é a taxa base de juros da nossa economia. Então, o que a taxa Selic ela impacta? No custo do crédito, vai tornando o crédito mais caro. Então, se você vai tomar um empréstimo hoje, provavelmente esse empréstimo ele vai ser um pouco mais caro. Por isso, tem que analisar bem o tipo de dívida e qual o empréstimo que você está tomando antes de tomar essa decisão. Ok, respondido, gente. E a nossa última pergunta é: qual o primeiro conselho que tu daria para quem tem dívida? Olha aí, metade da população brasileira já tá salvando aí. O primeiro passo, eu sempre falo, que é fazer o que eu chamo de mapa das dívidas, né? Esse mapa das dívidas é você fazer um levantamento exatamente de tudo que você deve. Eu sempre brinco nos meus cursos, né? A mãe também conta, né? Porque às vezes a pessoa tem uma dívida com pessoa física. Tem com a mãe, com um parente, com o irmão ali. E a pessoa finge que aquilo também não é uma dívida. Aquilo também impacta no orçamento da outra pessoa. Então você precisa fazer um levantamento. Nesse levantamento, quais são as informações que é interessante essa pessoa colocar? Ela vai colocar lá o saldo atual da dívida, então liga para todas as empresas nos lugares que você deve, busca esse saldo atual da dívida, lista lá, coloca o nome da instituição que você está devendo. No segundo, quais são as possibilidades de negociação e parcelas, né, que tem essa dívida. Fez todo esse levantamento, né, essa pessoa vai entender o que ela vai conseguir definir como prioridade de dívidas. Porque às vezes pode ter uma dívida que é mais cara, pode ter uma dívida que pode ter menos juros, e assim consecutivamente. E às vezes as pessoas saem enlouquecidas, elas dizem assim: Dina, eu vou sair pagando tudo. E aí o pouco de dinheiro que ela tem para negociar, fazer uma negociação mais interessante para a realidade dela, ela vai lá e pagou com algo que ela nem sabia se realmente era a prioridade dela. Por isso, fazer esse levantamento, esse mapa, é extremamente importante. Tirar o relatório do Serasa, do SPC Boa Vista, e tem uma outra ferramenta que é muito interessante do Banco Central, que chama Registrato. Nesse Registrato, a pessoa consegue consultar todas as instituições financeiras que ela tem, a conta aberta que ela já teve, a conta que fechou também, e os valores que estão em aberto lá, para aparecer se ela tem dívidas que estão financiadas no Registrato. Então, vai aparecer lá para ela. Então, ela pode também buscar o Registrato, para se ela não está identificando alguma dívida que tem pendente mais antiga. Ótimo, então, mais uma pergunta respondida. A gente está chegando ao fim do podcast, que foi maravilhoso. Muito obrigada, Dina. Eu que agradeço o convite. Tem alguma última dica para os nossos jovens empreendedores? Então, se eu vida, pudesse... Né? Se eu pudesse dar uma dica, eu diria assim, né? Continue sonhando e sem medo de arriscar, assim. Dentro da minha trajetória pessoal empreendedora, assim, eu às vezes eu ficava muito com medo de eu sempre digo, colocar minha cara no mundo, né? Então, às vezes, a gente fica assim, será mesmo que eu sou boa? Será mesmo que o meu trabalho, às vezes, ele não precisa estar incrivelmente excelente, redondo para colocar um trabalho na rua, para colocar o nosso produto, o nosso serviço na rua, né? Às vezes eu já tenho um planejamento, eu já fiz várias coisas, mas eu fico ali, né?
querendo que aquilo esteja perfeito. E é uma autocobrança, muitas vezes, que nós, enquanto pessoas negras, temos em torno de si mesmo, em torno dos nossos negócios. Então, arrisquem, se joguem, né? Mas sempre com responsabilidade. Coloquem, deem a cara a tapa. Se eu pudesse dar um conselho. E finanças e educação, gente. Educação financeira não é um bicho de 7 cabeças. Peçam ajuda. Se não conseguiu, peçam ajuda de outras pessoas, né? Eu cheguei no momento que eu precisei pedir ajuda para outras pessoas para, muitas vezes, executar coisas. Né? Eu podia pensar, mas às vezes um contato de alguém que vai te dar um horizonte pode ser o primeiro passo. A gente não é doutor do conhecimento em todas as áreas. Então, peça ajuda. Né? Se isso é uma dificuldade sua, peça ajuda. Não tenha vergonha. A gente precisa desconstruir essa ideia de que dinheiro ainda é tabu, que a gente não pode falar sobre dinheiro abertamente, que a gente não pode falar sobre o nosso negócio, sobre essa estrutura. Então, eu daria essas dicas aí, essas dicas maravilhosas. Tá bom, então, muito obrigada por participar. Obrigada. A gente vai ficar por aqui, né? Esse é mais um episódio do podcast Jovem Afroempreendedores. Semana que vem, não, mês que vem, provavelmente vai ter outro, né? A gente vai dar spoiler nas redes sociais. E é isso, gente. Um beijinho. Segue a Odabá nas redes sociais, odabá.br, e a Dina Prates Finanças também nas redes sociais, porque agora é do digital. Agora ela já entrou. Um beijo, gente. Até a próxima.